minutinho. Deixa eu projetar aqui minha apresentação. Prontos. Quem entrou aí agora, boa noite, sejam bem-vindos. Já estava com muitas saudades da gente fazer as nossas reuniões, né? Da gente voltar a ter as nossas discussões e caminhar juntos. Mas eu considero que o tempo que a gente teve, né, na verdade, esse período de não se reunir, ele foi importante para que os projetos individuais eles pudessem acontecer. De outubro, mais ou menos, passado até agora, nós fizemos muitas coisas, né? Vocês vão ver um pouquinho aqui quando eu começar a contar um pouco do que a gente já viveu, né? E assim, foram muitas coisas. A gente teve qualificação da Cibele, a gente teve defesa da Tati, defesa do Rodrigo, a produção de materiais para apresentação em congressos, submissão de artigos. E naquele tempo, esse momento foi importante, né, para fazer as coisas acontecerem. E ao mesmo tempo, esse distanciamento me fez refletir sobre qual a melhor estratégia de fazer o grupo acontecer de forma que seja viável. E é um pouco do que eu vou trazer para vocês e apresentar para vocês nessa reunião. Eu acredito que essa reunião de planejamento ela vai ter 2 momentos. Esse primeiro e em algum momento dos nossos encontros um segundo planejamento. Porque vocês vão ver que hoje o que a gente vai falar é sobre o planejamento de uma rotina, né? De uma rotina de atividades. Mas a gente não tem aqui, ainda nesse momento, um planejamento estratégico de produção e de eventos. Por quê? Porque eu estou fazendo esse mapeamento individualmente com cada um de vocês. Então, eu já tive algumas reuniões, né? Com alguns de vocês, a gente já definiu um cronograma de trabalho, a gente já definiu algumas datas, mas eu não consegui fazer com todos. Então, assim que eu terminar com todos, a gente vai voltar num momento como esse e aí a gente vai compartilhar essa estratégia, né, de produções e de participação em eventos. Que é importante para que vocês vejam e a gente otimize, por exemplo, essas participações. Então, de repente, a gente tem um evento em que alguém vai apresentar um trabalho e é um evento, por exemplo, digamos, é um evento que o João vai apresentar um trabalho e de repente cabe bastante a apresentação do trabalho da Malu, aleatoriamente pensando. Então, ao invés de Malu não tem condição de ir, ou ela pode ir para outro evento, e daí o João vai e leva o trabalho dela. Então, é uma forma da gente otimizar recursos, né? E participações. Mas isso a gente vai falar num próximo encontro. Eu acho que daqui um mês e um pouquinho. Então, dito isso, né? Sejam bem-vindos. A gente tem novos integrantes e ainda tem um ou outro para entrar, eu acho que na próxima semana. Então, a gente está recebendo aqui a Malu, que se você quiser e puder abrir a câmera, Malu, para dar um oi para o pessoal te conhecer. Malu fez processo seletivo para o PPG SAB e ingressou aí na turma junto com o João. Quer se apresentar? Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Malu, fisioterapeuta.
Acabei de ingressar no PPG-SAB. Estou aqui para aprender um pouco com vocês e somar no que for possível. Contem comigo. Muito bem. Malu é professora, preceptora de estágio também do curso de fisioterapia e atua num centro de referência com pacientes neurológicos, né? A gente também está recebendo aqui João Paulo Leal, que entrou na turma do PPG-SAB. Quer se apresentar, João? Ninguém conhece João, mas seja oficialmente bem-vindo, João, ao grupo enquanto estudante de mestrado, né? A gente está quer se apresenta aí um pouquinho, que tem gente que não te conhece. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou João Paulo, sou discente do curso de medicina, estou no internato agora e ingressei recentemente também no programa de pós-graduação em Saúde, Ambiente e Biodiversidade da UFCB. Já sou figurinha carimbada aqui do MESP, e aí quem precisar de ajuda, qualquer coisa, aí pode falar comigo, que eu estou sempre à disposição aí. Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo oficialmente. A gente também está recebendo aqui o Richardson, ou o Rick, né? Ele também estava no grupo, mas oficialmente agora como mestrando do PPGEF. Apesar da gente não ter a distribuição, né, dos estudantes que vão ficar com cada orientador, a hipótese de que ele fique com o projeto que a gente pensou é muito grande. Então, seja bem-vindo, Rick. Não sei se você pode abrir a câmera, mas fica... Pronto, pode se apresentar aí para quem não te conhece. Oi, eu sou o Richard. Rick vai ser mais fácil, sempre fala isso, né? Vai ser mais fácil chamar de Rick, tá? Estou aí para que precisarem e para aprender, tá? Muito bem. E eu vou contar um segredo para vocês. É que vou fazer questão, o Rick entrar nesse grupo foi estratégico, porque por 2 anos e meio eu tenho sofrido na mão dele no CrossFit e agora chegou a minha vez. Brincadeira. Rick é incrível como coach e vai ser um privilégio a gente trabalhar junto. Seja bem-vindo. A gente também tem aqui o Cícero, né? Acho que na última reunião o Cícero chegou a se apresentar, não sei se todos estavam aqui, mas Cícero é bolsista BAP e ele assume a administração dos recursos tecnológicos, né, do NESP hoje. Então ele está na gestão do Instagram e também na gestão dos agendamentos, das produções de card. Então vocês vão ver aí que o Cícero vai trabalhar com vocês, coletando informações de vocês também para fazer os posts lá no NESP. Quem ainda não segue, né? Tanto o canal no YouTube quanto o canal no Instagram, o novo canal que a gente precisou refazer. Então, vai lá e segue. E vocês vão ver que a gente está adotando uma estratégia diferente. O antigo canal do Instagram do Nesp, ele foi sendo construído de forma não planejada. Até porque o Nesp se construiu de uma forma muito, né, acontecendo. Sabe aquela história que tá na moda lá no Instagram? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. O Nesp é exatamente isso. E agora a gente está fazendo uma organização da história, a gente está contando, né, a questão das turmas até chegar em vocês. E aí, quando chegar em vocês, a gente vai começar a trabalhar as informações dos projetos de pesquisa, as informações de quem são vocês, né? Individualmente, o que vocês estão estudando. E a ideia desse Instagram é ele ser, de fato, um Instagram de um grupo de pesquisa, né? Ele vai vir com esse formato e é o Cícero que está apoiando. Você pode abrir a câmera, Cícero, e se apresentar? Bom, professora, acho que não, que eu tô Tudo bem. Pela universidade, mas meu nome é Cícero, sou acadêmico
de medicina. Estou aqui para contribuir com o grupo, então, caso alguém precise, é só me chamar no WhatsApp que a gente vê muito melhor. Muito bem. Cícero é super eficiente. Tô muito feliz com a entrada dele. Assim, todos vocês são. Mas talvez seja eu. Acho que eu tô delegando mais do que no outro ano. E vou aprender a delegar mais ainda, viu, Cícero? E seja Tudo bem-vindo. bem. A gente também está recebendo aqui como novos integrantes, né? Assim, são novos entre aspas, mas assim, assumem novas atividades, que é Ilka e Brenda, né? Ilka, todas duas estão vindo como estudantes do projeto de extensão Eu Primeiro. Ilka vem como bolsista de extensão, vai ficar aí por um período de tempo. E aí depois ela já está prestes a se formar e depois Brenda assume como bolsista também. Mas elas duas vão fazer uma casadinha e com a participação do Cícero aí na gestão do projeto Eu Primeiro. Então sejam bem-vindas. Vou abrir aí a palavra para a Ilka, depois para você, Brenda. Boa noite, gente. Não estou apresentada, pois acabei de chegar do plantão. Só deu tempo de tomar banho. Mas eu me chamo Ilka, como a doutora Maria Luísa falou. E é um prazer enorme poder fazer parte, né, de um projeto de extensão do Unesp. Principalmente porque é o meu último ano de formação da graduação de medicina. Então, assim, é a minha chance de poder trabalhar com Maria Luísa, que já era um desejo de muito tempo, e vai ser um prazer também continuar trabalhando junto com o grupo. Muito bem, seja muito bem-vinda e eu me sinto lisonjeada. Obrigada. Brenda? Também não estou apresentável, não, estou estudando para a prova. Boa noite, gente. Eu sou Brenda, eu sou estudante de medicina também. E eu conheço Maria Luísa já desde o CJA, né? Aí, quando eu voltei para o curso, eu já mandei mensagem para a professora: quero trabalhar com você na primeira oportunidade. E aí, eu estou aqui para aprender com vocês e ajudar no que eu conseguir também. Muito bem, seja bem-vinda. E a gente tem aqui Danile, né? Danile também estava acompanhando a gente nos últimos encontros. Danile participou do projeto, do processo seletivo do PPGF, da UESC. Ainda está tramitando, né? Apesar de assim, não ter sido aprovada nessa primeira parte, né, Danile? Mas acho que você está pleiteando ainda. Mas mesmo que ela não consiga dessa vez, a ideia é a gente trabalhar para uma próxima. Alguns de vocês estão aqui, né, há algum tempo e eu imagino que vocês consigam identificar o quanto que o processo de participação no grupo, ele desenvolve habilidades em vocês. Então, por exemplo, eu tenho aqui comigo estudantes que vieram da graduação sem nenhum projeto específico e que foram participando dos projetos de extensão, dos projetos de IC, de elaboração de artigos, que hoje estão no mestrado e que nesse processo foram se desenvolvendo, se capacitando e amadurecendo para hoje ingressar no mestrado. E essa é a ideia, né? Se Danile tiver um interesse em se manter, a ideia é que nesse próximo ano ela possa passar por essas etapas e a gente tentar novamente no próximo processo seletivo, com mais amadurecimento do projeto, né, com mais amadurecimento das habilidades de pesquisa e de apresentação, que sempre surgem aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você quer se apresentar, Danile? Quer falar aí um pouquinho, abrir sua câmera? Eu vou falar, mas abrir não, que eu não estou muito bonita não hoje, viu? Tá bom. Cheguei agora no trabalho. Mas então, eu sou fisioterapeuta, trabalho atualmente com reabilitação de atletas amadores e estou aqui para seguir aí, para conquistar esse mestrado. Que eu puder ajudar e puder participar,
estou aqui junto. Amém. Obrigada. E aí os outros vocês já se conhecem, né? E aqueles que ainda não, para quem está chegando, aos poucos vão se conhecer. A ideia, principalmente para você, Malu, para Rick, que está chegando também, esse grupo ele funciona como um suporte colaborativo mesmo. E vocês vão entender a estrutura na hora que eu falar dos projetos de pesquisa. A ideia é que um apoie o outro. Às vezes com metodologias que são similares, às vezes com temáticas que são muito afins, né, que conseguem dialogar entre elas. E a ideia do grupo é mesmo de desenvolvimento, tanto nas habilidades de pesquisa, quanto nas habilidades outras que complementam vocês enquanto futuros pesquisadores, futuros educadores. E é por isso que nós temos o grupo e é por isso que a gente faz as reuniões, né? Para que essa colaboração ela possa se expandir. Bom, e aí o que eu gostaria de conversar com vocês hoje, né? Eu sempre gosto, principalmente quando a gente tem um intervalo entre as nossas atividades, eu falo uma transição, né? Entre um ano e outro, um semestre e outro, eu sempre gosto de fazer uma avaliação do que nós tivemos, tipo assim, deixa eu ajustar aqui a rota para ver por onde nós estamos caminhando. E aí eu busquei a evolução do Nesp enquanto grupo de pesquisa, porque existe uma linha que divide o Nesp, né? No momento em que ele era da graduação, do bacharelado interdisciplinar em saúde, que ele era muito voltado ao conhecimento, à produção de pesquisa, de metodologias de pesquisa da semiologia e propedêutica clínica, porque ele nasceu nesse contexto. Mas em 2021 e 2022, ele deixa de ter esse formato, ele assume o formato de grupo de pesquisa. E hoje, o Nesp ele é cadastrado no diretório do CNPq, enquanto grupo de pesquisa. Alguns de vocês não estão lá, então essa mudança ela vai acontecer muito breve. Minha ideia é fazer isso agora em março, cadastrar os que entraram e já finalizar os que já saíram. Então, a gente tem esse grupo lá cadastrado e que faz parte dos grupos de pesquisa da UFSB. E que isso aconteceu exatamente nesse ano aí de 2021, 2022. E que nesse momento, a ideia era começar mesmo. Era tipo, acabou o BI Saúde, a gente não tem mais como construir o Nesp no formato que ele seguia. E agora ele precisa assumir um novo formato como grupo de pesquisa, até mesmo para apoiar os estudantes que fazem parte do PPG-SAB. Nessa época eu só estava vinculada inicialmente ao PPG-SAB e na sequência ao PPGF da UESC. E aí esses 2 primeiros anos, né, na verdade foi finalzinho de 21 e vamos pensar assim, 22, também foi um ano em que eu estava de licença, afastada para o pós-doc. Então, foi um ano em que as atividades elas aconteceram de forma muito incipiente, de experimentação mesmo, de mapeamento das atividades para a gente entender como é que funcionaria. Só que esse primeiro momento ele serviu como base para entender qual seria a proposta do grupo. E aí, em 2023, a gente começou a operacionalizar, né, os encontros do Nesp com uma força muito grande para o desenvolvimento das habilidades de pesquisa. Então, a gente teve uma série de apresentações dos estudantes, né, minhas, dos estudantes, de professores convidados, que vinham com o objetivo de suprir as necessidades que eram apontadas pelo grupo. Então, a gente falou sobre revisão sistemática, a gente falou sobre escrita de artigo científico, a gente tratou dos temas dos projetos de pesquisa que estavam em andamento, e aí os estudantes tiveram a oportunidade de treinar e desenvolver muito a habilidade da oralidade, da síntese, da condução dos encontros. E
isso ajudou bastante na consolidação do que a gente estava fazendo ali enquanto construção de projetos de pesquisa e de linha de pesquisa. E aí, nesse momento, a gente já tinha, né, os estudantes de IC e os estudantes dos 2 mestrados. Só que começou a acontecer uma coisa. Eu comecei a identificar que não eram só as habilidades de pesquisa que os estudantes precisavam. Eu comecei a identificar que existiam habilidades pessoais para lidar com questões emocionais e de gestão de tempo e de carreira que impactavam diretamente na habilidade da pesquisa, na condição da pesquisa e por aí vai. Todos os meus estudantes, todos, sem exceção, viveram um momento no mestrado em que quiseram desistir. Todos. E isso tem muito a ver com como gerenciar a demanda do mestrado mais a demanda da minha vida, que é um pacote enorme, sem querer desistir. E aí, em 2024, o foco adicional dos encontros do Nesp foram para esse perfil, para esse tipo de gestão, né? Como lidar com essas questões. E foi daí que nasceu o Eu Primeiro. Né? Ele nasceu como um ponto de apoio, de suporte, para que a gente tivesse uma oportunidade de falar sobre questões que impactam a vida de vocês, e a minha também, ou de outros professores, e que muitas vezes a gente não se sente à vontade de falar, né? De expressar. Às vezes a gente nem consegue perceber, mas a gente vive o impacto daquilo. E eu considero que essa estratégia, ela foi muito importante. Porque o fato da gente, apesar do querer desistir, estar ali atenuava essa vontade ou ajudava na questão do manejo da ansiedade, do estresse e por aí vai. E aí eu costumo dizer que, tipo, em 2024, quando eu encerrei 2024, eu falei, bom, meu grupo tá pronto para ir agora para outro nível. Porque agora ele já tem as habilidades de pesquisa, ele já tem as habilidades de gestão, pelo menos uma ideia do que se fazer, e agora a gente precisa produzir a partir disso. E é exatamente nesse ano que a gente está enquanto grupo. Eu considero que esse ano ele é um ano que vai dividir de novo, né, o grupo de pesquisa, só que agora o grupo de pesquisa propriamente dito. Em, tipo, uma preparação nos primeiros anos, e agora no que a gente vai gerar de visibilidade, de produtividade, de parcerias e por aí vai. Isso não significa aumento de trabalho para vocês. Isso significa estratégia de atuação. Então, quem teve reunião comigo sabe que eu mudei totalmente a minha estratégia. Eu estou trabalhando com datas, e datas do ano inteiro. Então, cada estudante sabe o que ele vai ter que fazer ao longo do primeiro ano, do segundo ano, o que ele vai ter que entregar. E isso é algo que esses anos anteriores me ajudaram a entender que seria melhor para vocês e para mim, no sentido da gente produzir sem estresse. Vai dar certo? Não sei, é mais uma tentativa, mas eu penso que dessa forma pode ser que fique mais leve. E eu quis trazer essa evolução para vocês, primeiro para explicar esse contexto, né, meio que assim, da onde que a gente veio, para onde que a gente vai esse ano. E esse ano vai ser muito forte a questão das produções, da rede de colaboração. Eu tenho entrado em contato com professores que têm um interesse nas linhas de pesquisa que a gente está trabalhando, para que eles venham como colaboradores. Uma das professoras é a professora Renata Passinho,
que assim, tem colaborado bastante com os estudantes do PPG SAB. E tem outros que eu fiz o convite, né, que eu estou aguardando o retorno. E essa é a ideia para 2025. E além de mostrar essa questão da evolução, eu quis trazer esse contexto para que vocês vejam que nem tudo acontece assim, num estalar de dedos. Às vezes a gente acredita ou pensa que as coisas vão acontecer numa virada de chave. E não é assim. Nós estamos trabalhando, olha, que o NESP existe desde 2017. Que o grupo existe desde 2021. Então, depois de 1, 2, 3, quase 4 anos, é que a gente está começando a entender, não, agora a gente está pronto para avançar, para assumir outros desafios. E às vezes a gente faz isso com a gente querendo que seja rápido. Não, eu vou entrar no mestrado, em 1 ano eu vou terminar, ou eu vou terminar em 2 anos, e daí eu já vou conseguir, e daí eu já vou entrar no doutorado, e daí... Não acontece assim, gente. E está tudo bem. Mais importante do que a velocidade é a direção. Não importa a velocidade que vocês vão caminhar. O mais importante é para onde se está indo. Porque há um tempo para o amadurecimento. E ter paciência com esse tempo alivia primeiro a cobrança. Mulher. Pelo da cachorra. Prendeu aqui. Alivia o peso da cobrança. Alivia o sentimento de que eu estou atrasado. Tipo, meu Deus, eu estou atrasado. Já tem gente lá na frente e já fizeram tantas coisas e eu estou aqui. Esse sentimento, ele é totalmente sabotador. E eu realmente gostaria que vocês deixassem ele fora da vida profissional de vocês e pessoal de vocês esse ano e para sempre, se possível. Porque o maior problema, o que gera mais ansiedade na gente, é quando a gente tira o olho da nossa evolução e coloca o olho na evolução do outro. Porque daí você se compara e fala assim, nossa, eu tô muito mais que ele. Aí você puxa o freio de mão. Ou você fala assim, nossa, eu tô muito atrasado em relação a ele. Aí você acelera. Tenho em mente que existe um tempo para essa evolução. Quem terminou, quem defendeu, e a gente vai falar sobre isso, esse 1 ano entre a defesa do mestrado e o doutorado, ele é extremamente importante. Porque é 1 ano que você, meio que assim, se tira a roupa do mestrado, coloca as produções, porque o mestrado acaba, mas as produções levam 1 ano para serem finalizadas de fato. Os artigos, as pesquisas, vai levar 1 ano para amadurecer isso e publicar de fato. E esse tempo, desse 1 ano, é um tempo para que vocês se preparem para o outro desafio. Não queiram sair de um e entrar em outro, vocês não estão prontos. E é isso que às vezes a gente não entende, é que a gente precisa estar pronto. E querer acelerar sem estar pronto, imagine quando a gente tira o bolo do forno sem o tempo certo. O bolo estraga e é jogado fora. Quando a gente quer acelerar sem ter as habilidades e a construção pronta, a chance de você desperdiçar é muito grande. E eu quis trazer com esse propósito. Hoje eu sei que vocês têm amadurecimento para a gente avançar para outros níveis. Eu torço para que vocês consigam se ver dessa forma. E entender que existe esse processo e que é importante aceitá-lo em todas as áreas da vida de vocês, viu? Não só na profissional. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês de forma muito clara, assim, é quais são as linhas de pesquisa do grupo.
Então, hoje é muito claro que nossos projetos, né, nossas pesquisas, eles estão agrupados em 3 linhas de pesquisa. Então, uma linha de pesquisa que tem a ver com a formação interprofissional em saúde, que é uma linha que o Unesp carrega desde sempre, porque o próprio Unesp é um objeto de formação interprofissional em saúde, isso faz parte da identidade dele. E todos os outros projetos que se desdobram do Unesp fazem parte dessa linha. Então, o Eu Primeiro, o Unesp em si, enquanto objeto de projeto de extensão e projeto de pesquisa, as produções que vêm, né, que esse ano a gente vai conseguir, em nome de Jesus, fazer acontecer, que são as cartilhas, tudo isso está dentro. Os estudos, os projetos de pesquisa da medicina baseada em evidências, tudo está aí dentro dessa linha, né, de pesquisa. Uma segunda linha de pesquisa tem a ver com diagnóstico e intervenções no ambiente de trabalho. E essa linha, ela engloba os projetos de pesquisa do PPG-SAB. Então, eu faço parte da linha de pesquisa de saúde e ambiente dentro do PPG-SAB. E aí os projetos que envolvem ambiente e saúde no trabalho fazem parte dessa linha de pesquisa e aí se desdobram vários projetos. E a terceira linha, que é a linha de tradução da ciência para a promoção da saúde e do bem-estar, é a linha de pesquisa que atende o PPGEF da UESC, porque daí envolvem estudos de revisão, de diretrizes, de tradução de conhecimento, disseminação de conhecimento, com estratégias para a promoção de saúde e bem-estar, que no meu caso vai voltar muito para as mulheres, que vocês vão ver aqui. Então, hoje vocês estão organizados, cada um de vocês vai estar organizado em uma dessas linhas de pesquisa, com seus respectivos projetos, né? E esse é o nosso organograma. Se a gente olhar assim, hoje eu tenho uma equipe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eu tenho uma equipe, um grupo de 22 pessoas oficiais, digamos assim, os que estão diretamente envolvidos em algum projeto. E essa é uma característica do grupo, né? Vocês vão ver aqui que ninguém trabalha sozinho. E a minha ideia de desenvolvimento de vocês é sempre assim: quem foi na frente contribui para quem está chegando. E a gente vai se desdobrando num aprendizado que é um aprendizado colaborativo. Nessa perspectiva mesmo de desenvolvimento. Não significa que alguém que veio na frente sabe mais, mas significa que ele tem alguma experiência a mais que eu. Inclusive, esse é o meu pensamento em relação a vocês. Existirão temas que vocês saberão muito mais do que eu, porque vocês vão estar estudando, lendo, se atualizando, indo para congresso. Mas a diferença minha para vocês nesse contexto é que eu tenho uma experiência neste campo maior que a de vocês. E esse é o meu papel. O meu papel aqui não é fazer por, não é dar ordens também. O meu papel aqui é conduzir vocês no processo. Esse é o meu papel enquanto orientadora. Particularmente, e aí é algo que é meu, não é de todos os orientadores talvez. Particularmente, eu entendo que estar aqui neste lugar é um propósito de vida. Então, para além de conduzir vocês no campo da pesquisa, se vocês permitirem, eu, na medida do que eu for vendo e que vocês forem compartilhando, eu tendo a orientar para outras questões também, que envolve carreira, né, que envolve... Mas isso é quando o estudante permite. Eu nunca vou fazer de forma forçada, mas quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo
nesse sentido. O meu maior interesse em tudo aqui não é o que vocês vão produzir. Isso é interesse para vocês e para a CAPES. Em alguma medida eu terei que cobrar, porque se vocês não entregarem, vocês não têm o título. E se vocês não entregarem, o programa fica prejudicado na CAPES e daí eu não tenho mais estudante, nem temos mais programa. Mas para a Maria Luísa, o objeto de interesse aqui são vocês. E eu não estou falando isso da boca para fora. O meu papel aqui é tirar vocês de um nível e conduzir vocês para outro nível. Se eu conseguir isso, o meu papel foi cumprido. Independente do que vocês vão fazer. Isso vai de cada um. Eu tenho estudantes que com certeza vão defender com 3, 4 artigos e estudantes que vão defender com 1 e tá tudo bem. Não existe problema nenhum em relação a isso. Vocês só precisam ter 1. Beleza? Então, olhando para essa estrutura aqui, vocês vão ver o quanto que a formação ela é colaborativa. Por exemplo, dentro da linha, é porque as linhas elas se integram. Então, eu vou falar dos projetos de pesquisa. Hoje a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 projetos de pesquisa acontecendo e distribuídos naquelas linhas que eu comentei. Um deles é sobre o trabalho doméstico. E esse trabalho doméstico, para uma estudante, para a Cibele, é o trabalho doméstico não remunerado. E para a Malu, é o trabalho doméstico como um todo. E as duas, o projeto delas, eles se apoiam. E alguns projetos, eles já estão desdobrados na minha mente. Então, assim, eu já sei que quando Cibele acabar a etapa dela, Malu acabar a etapa dela, um próximo estudante que vier, eu já sei o que ele vai fazer dentro desse projeto. Porque a construção dele vai sendo contínua. Inclusive, eu submeti um pedido de financiamento para o edital universal, que é o maior edital de fomento de pesquisa do Brasil, hoje em dia. Não submeti com o objetivo de aprender como submeter. Não acredito que ele vai ser aprovado por questões não do projeto, mas por outras questões. E foi esse projeto de trabalho doméstico. Eu acredito que esse projeto de pesquisa ele vai gerar produções que vão trazer algumas mudanças de olhar sobre esse trabalho que acontece hoje em dia, tanto o não remunerado quanto o remunerado. A gente tem o projeto de pesquisa de espiritualidade, que hoje ele é contemplado pela Tati, que já defendeu, por Ariane, que vai estar prestes a defender, e é um projeto que ele nasceu para ser o da Ariane, né, para ser um ensaio controlado, randomizado. Não conseguimos, e aí, assim, a gente começa a entender o quanto que fazer pesquisa no Brasil é muito difícil, a começar do comitê de ética. Então, a gente não tem dinheiro, a gente não tem apoio e a gente não tem facilidade no comitê de ética. O projeto da Ariane foi submetido ao comitê de ética em fevereiro do ano passado. E até hoje ele não foi aprovado. E não foi por falta de tentativa. A gente teve que mudar tudo do projeto dela, ela vai defender com uma complementaridade, mas não com o que ela pretendia no início. A gente tem Lucy, que hoje ela não tem nenhum vínculo de bolsa, mas que ela apoiou esse projeto de pesquisa. Ela não está aí, mas eu tenho muita esperança de que ela ingresse como estudante de mestrado e dê continuidade. Também tenho em mente qual vai ser a sequência. E não vai ser para o projeto de intervenção, mas para o projeto de diagnóstico, que foi o que a Tati fez. E existe a possibilidade, eu coloquei o nome dela, mas ainda não é certo, existe a possibilidade da gente receber uma estudante pelo PPGF que trabalha com yoga.
E aí essa estudante, ela viria para esse projeto de pesquisa com intervenções de yoga como estratégia espiritual para o manejo da dor musculoesquelética crônica. Ainda não é certo, mas é uma esperança. A gente tem uma linha de pesquisa de formação em saúde, que engloba, né, as atividades do NESP e que engloba a medicina baseada em evidências. Hoje a gente tem o Rodrigo, mas provavelmente nas próximas seleções, de alguma forma, eu vou buscar um estudante que também possa vir para complementar essa base. Além do Rodrigo, a gente tem os estudantes bolsistas, né? A Ilka, a Brenda, o Cícero, e se de repente a gente tiver alguém mais. E a gente tem a Ana, o Ebert e Gabi. E aí aqui, depois me lembrem, Camila, vou colocar você, não me deixe esquecer de qual vai ser o papel de vocês, assim, que não são bolsistas e que também não estão no mestrado ainda, nesse fluxograma. Daí a gente tem um outro projeto que é de tecnologia e autogerenciamento, que envolve o Silas, a Renata e hoje o João, que é a parte de desenvolvimento de aplicativos para o autogerenciamento. E a ideia é que de alguma forma a gente consiga trazer alguém da tecnologia mesmo para apoiar. Então, assim, algum parceiro, algum estudante que tenha interesse em trabalhar com inteligência artificial e que possa apoiar esse aplicativo. A gente tem um projeto de pesquisa que é sobre exercício em mulheres, que hoje abraça aí o projeto da Marcela, que também teve dificuldade de ser aprovado pelo Comitê de Ética e que a gente precisou inverter. A Mônica ia fazer uma revisão e a Marcela uma coleta e a gente precisou inverter pelo tempo de defesa. E Rick, que vem para somar aí esse projeto, só que agora olhando, tanto Marcela quanto Mônica estão trabalhando com diagnóstico, com mapeamento da influência do exercício nos sintomas pré-menstruais. E a ideia é que Rick venha com uma proposta de intervenção, de olhar para um desenho de uma intervenção que contemple essa oscilação que geralmente acontece durante o período pré-menstrual e o quanto que um exercício programado para isso pode potencializar o treino dessa mulher. E nesse momento, Danile, ela tá ali como suporte. Vamos ver como é que vai se desenrolar as coisas e aí depois a gente define. E a gente tem um grupo, né, de pesquisa que é da ergonomia em si, que hoje eu tenho só Joab, que está estudando a parte de normas regulamentadoras para o ambiente de trabalho hospitalar, pensando na promoção de saúde e bem-estar dos profissionais que atuam ali no ambiente de trabalho. E tem Camila, que a ideia é também que Camila venha fazer parte, né, do grupo enquanto estudante de mestrado e que nesse ano possa se preparar. Então, todos esses estudantes que estão aqui, ó, Lucy, Gabi, Danile e Camila, são estudantes que eu gostaria de desenvolver para que no próximo ano pudesse entrar no mestrado. Cada um na sua expertise, cada um na sua área. E a ideia é que vocês, se vocês toparem, que vocês de fato tenham já um projeto de pesquisa para chamar de seu. Então, a gente vai desenhar esse projeto, escrever esse projeto, submeter no comitê de ética, mesmo antes de entrar no mestrado. A gente vai trabalhar como se estivesse lá. E se porventura vocês não entrarem, outros estudantes vão dando seguimento e vocês vão ficar como autores, colaboradores e por aí vai. Mas eu penso que essa é uma estratégia de fortalecer o currículo de vocês
para a seleção, né? De desenvolver habilidades de pesquisa e de já desenvolver habilidades socioemocionais e de gestão, sem a pressão de já estar no mestrado. Porque isso faz muita diferença. Entrar no mestrado sem estar preparado emocionalmente e tecnicamente para ele é difícil. Sim, jogando a real, e quem entrou sabe disso. Às vezes, quem entra sem saber o que é mestrado, não tem ideia do que é. Então, essa preparação antes, ela é importante. E assim, prof, você está me assustando. Não, eu só estou falando a real. Mas estou dizendo também que, se você se preparar para isso, fica tudo bem. Porque o maior problema é você não saber como lidar com a pressão. Ou você não saber como gerenciar. O maior problema é isso, tipo, como gerenciar o desconhecido. Eu lembro que um estudante, não vou falar o nome, um estudante falou comigo assim, eu não vou conseguir, eu não vou entrar. E eu falei, mas você já faz tudo. Você só vai ter o título, porque o resto você já sabe fazer tudo. Então não tem nada de novo, não vai acrescentar nada de novo que possa gerar estresse, a não ser as disciplinas. Para quem não está no mestrado, que está aí, tipo, como observador, isso aqui é muito importante para vocês. Porque vocês vão ter a chance de se desenvolver sem a pressão de ninguém olhando, de prazos. E isso faz muita diferença. Daí, quando você entrar, já está de boa. E estou dizendo isso para vocês, coisas que eu digo assim para minha filha, que vai fazer o Enem, e eu chamei ela no início do ano e falei assim, olha, deixa eu te falar a real. Você vai ser pressionada, você vai ter muito volume de estudos, vai acontecer isso, aquilo outro, mas você precisa, primeiro, entender que o Enem não é a sua vida, ele é uma parte dela. Segundo, que se não der certo, tá tudo bem, vai tentar o ano que vem de novo, porque faz parte. E terceiro, que você precisa ter saúde, porque sem saúde não adianta só estudar. E é a mesma coisa que o que eu falei para ela é traduzindo o que a gente faz aqui o tempo todo. E digo para vocês, o mestrado não é a vida de vocês, ele é uma parte importante da vida de vocês. Mas se vocês não conseguirem gerenciar as demandas e a saúde, não adianta nada. Porque na hora que a mente fala assim, bloqueei, esgotei, não dou conta, não dá conta não. Nem na pressão, nem no ferrão. E quem é meu estudante sabe que quando eu via que o estudante estava nessa fase, eu não pressionei. Mandava uma mensagem ou outra, mas eu não pressionei, porque não adianta. Não adianta. Então, o meu papel é não deixar vocês chegarem lá nesse lugar, porque se chegar vai ter que esperar, elaborar, pensar, decidir, sentir, para depois voltar. E isso perde tempo. E aí depois, para correr atrás do tempo, gera uma demanda desnecessária que poderia ter sido feita progressivamente. Joia? Deu para entender isso aqui, gente? Tá claro para vocês como é que a gente vai caminhar por aí? E que vocês têm praticamente todos vocês têm um apoio. Hoje, o único que não tem um apoio diretamente no mestrado é Joab, mas eu tô te dando um apoio indireto com Camila. Beleza. E aí, como que a gente evoluiu, né? Nesse período? Em termos de qualificações e defesas, né? Hoje a gente tem 4 estudantes que já defenderam, né, na progressão. Então, aqui foi 23 e aqui terminou em dezembro de 24. Então, a gente tem Renata, Silas, que já defenderam. A gente tem Ariane, Marcela e Cibele, que já qualificaram. A gente tem Joab, que a gente pediu prorrogação e vai defender agora esse ano. E a gente tem Tati e Rodrigo, que também defenderam. Então, se a gente pensar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 4 estudantes já formados e 3 estudantes que estão quase, né? Quase concluindo.
Na próxima apresentação, eu vou trazer para vocês o que a gente tem de evolução de produções. Então, assim, o que a gente conseguiu produzir? E a gente conseguiu produzir principalmente com esses estudantes que estão ali, né, que já defenderam, que já qualificaram, a gente conseguiu participação em congresso, muitas, e a gente teve algumas publicações em anais, algumas publicações em expandidos, mas nenhum artigo ainda. E é por isso que 2025 a prioridade é produzir. É produzir, fazer algo novo? Não. É produzir o que esses estudantes que eu falei para vocês, eles já fizeram. Tá pronto. Só precisa revisar, tirar dali do material da defesa e colocar em artigos. Então, essa vai ser a minha prioridade em 2025. Vai ser trabalhar nas produções dos artigos dos estudantes que já defenderam ou que estão em vésperas de qualificação. E aí, em termos de planejamento... Alguém quer me perguntar alguma coisa antes da gente falar do planejamento? Beleza. Em termos de planejamento, o que a gente tem para esse ano? E aí, talvez a maior mudança seja isso aqui. Eu pretendo ter um encontro presencial com todos vocês. Apesar de vocês estarem em outras cidades, não é impossível a gente conseguir uma agenda em que num final de semana, tipo uma sexta e um sábado, vocês possam se deslocar para cá. A minha ideia é de que a gente tenha um encontro mesmo com todos aqui, como um evento mesmo, tipo uma agenda, como a gente tinha no Nesp. No Nesp a gente tinha uma agenda de eventos. Primeiro encontro do núcleo de estudo, segundo, nós fizemos 3 até a pandemia. Aliás, a gente fez 4, porque a gente fez na pandemia também. E aí vai ser um evento que vai ser aberto, a gente vai ter o nosso encontro, né, pra gente discutir, alinhar, mas a gente vai ter um momento de palestras, de oficinas, em que a gente possa abrir para outros estudantes como evento mesmo, como um encontro com participação de outros estudantes. E a ideia é que ele aconteça, se der certo, esse primeiro semestre. Se não der certo, em agosto, até agosto, esse encontro deve acontecer, e numa sexta e num sábado, porque quem vier de Porto, quem vier de Eunápolis, não perde, né, tanto dia, por aí vai. E em outubro, geralmente, setembro, outubro, é um momento que eu vou para Teixeira por conta do processo seletivo. Então, minha ideia é que talvez nesse momento a gente também possa ter um encontro presencial lá. Daí eu já não sei se seria com todos ou se só com quem é de lá, e aí eu faço um outro momento com quem só é daqui aqui. Isso ainda não tenho clareza, mas é uma proposta. Prof, o que vai ser em Itabuna vai ser em que período, por favor? Eu gostaria que fosse nesse primeiro semestre. Aí eu vou pensar na data e vou compartilhar com vocês para ver se vocês podem. Mas se não der certo, que seja nesse primeiro semestre, até julho, que ele seja em agosto. Aí eu tenho que ver logística de sala, algumas coisas assim. E aí eu falo com vocês. As nossas reuniões mensais do Nesp, que são essas reuniões de planejamento, reuniões de apresentação, né, de discussão, elas acontecerão de forma ordinária na segunda terça de todos os meses, nesse horário, de 8 a 21h30. Excepcionalmente, se houver necessidade, a gente coloca na terceira semana, mas é muito excepcionalmente. Eu vou tentar de que não. Eu vou tentar de que a gente tenha somente 2 encontros mensais. Uma que é de desenvolvimento mesmo da gestão e das habilidades para a pesquisa, e outra que é do Eu Primeiro, que é de gestão, de carreira, de emoções e etc.
que aí vai ser na última terça-feira do mês. Então, ela é intercalada. Uma na segunda e outra na última terça-feira do mês. As reuniões do Eu Primeiro, elas devem acontecer a partir de abril. Então, em março, a gente vai fazer o processo seletivo, né, divulgação, processo seletivo e tal, e o primeiro encontro deve acontecer na última terça-feira do mês de abril. E aí a gente tem as agendas, né, de qualificações e defesas e os eventos. Sobre os eventos, eu gostaria de deixar uma tarefa para vocês. Eu gostaria que vocês buscassem eventos que vão acontecer neste ano, que tenha relação com o trabalho de vocês, que vocês pudessem apresentar o trabalho de vocês, né, que seja viável, pode ser online, pode ser presencial, fica a critério de vocês. Eu gostaria que vocês me enviassem, porque eu vou criar um cronograma, porque isso também, tudo isso que eu estou fazendo é tentando ter mais ou menos organizado uma agenda de trabalho para mim, para que não impacte um no outro, inclusive repercuta para vocês. Então, por exemplo, eu quero submeter um trabalho que o prazo é em agosto. Então, vamos começar a trabalhar esse projeto, esse artigo com flexibilidade até lá. Não, eu tenho, como agora, né? Tem os trabalhos que puderem ser apresentados no congresso da ABRAPG, vale muito a pena, porque os trabalhos são publicados na Revista Brasileira de Fisioterapia e ela tem alto fator de impacto, com resumo. E o prazo é 10 de março. Diga, Joab. Você me acendeu uma luz que eu não tinha feito. Eu não pesquisei nenhum evento esse ano. Vai ter a Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos, vai ter congresso em novembro de 2025. Já é em cima da qualificação e da defesa. Já dá para mandar. E vale a pena. Cibele vai mandar para esse. Inclusive, vai. O ano passado, esse evento ele foi online, ele foi híbrido. Ele foi presencial e online. Como Cibele tinha um capítulo da quali dela já muito escrito, a gente mandou como resumo expandido. E foi aprovado, ela apresentou, vale muito a pena. Maravilhoso. Pode pensar nele. Camila, eu não sei onde vai ser a Abergo esse ano, mas eu gostaria de ir. Vai ser em Fortaleza, no Ceará. Esse ano eu gostaria de ir. E talvez haja a chance, porque assim, esse ano eu assumi a diretoria, estou como membro da diretoria da Associação Brasileira de Fisioterapia e a gente trabalha muito junto com a Abergo. Então, minha ideia é, assim, se vocês conseguirem se organizar para ir, de repente a gente ir como grupo, talvez as inscrições fiquem mais baratas, enfim, vamos ver sobre isso. Alguém quer fazer algum comentário sobre as datas, sobre o evento? Tá tudo bem de ser essa segunda terça-feira e a última do mês? Fica bom para vocês? Essa mudança de horário para noite, né, dos nossos encontros foi algo que foi avaliado, né, negativamente no projeto. Foi a única avaliação negativa que a gente teve no projeto Eu Primeiro. E exatamente por isso agora a gente vai fazer à noite, porque contempla aí, né, a maior parte das pessoas que não impacta com o trabalho e tal. Para quem é mãe, né, Camila? As crianças já estão dormindo, ou o marido já chegou para dar o suporte. E é isso. Eu tive que me preparar, viu? Porque eu sou uma pessoa que eu durmo às 8h30 e acordo às 3h. Então, estar acordada até esse horário, para mim, foi uma preparação para eu conseguir ficar acordada. Mas vamos lá. Qual é o nosso planejamento de qualificação e de defesa do ano, né? A gente tem previsto
2 defesas e uma qualificação do PPGEF para o período de abril e maio. Marcela tá aí, Mônica não, mas Ari também tá. E aqui a gente vai ter que tomar uma decisão, depois eu vou falar com vocês. Por quê? Tiago, eu questionei, né, a questão do prazo, e Tiago falou que a defesa de vocês obrigatoriamente precisaria ser até 7 de abril. Não defender até essa data já constaria lá na Secretaria da Pós-Graduação como um atraso. E ele sugeriu que a gente pedisse prorrogação. E o pedido de prorrogação é até 1º de março. E eu perguntei para ele o quanto que esse pedido de prorrogação impactaria, por exemplo, na questão da CAPES, da avaliação. Ele falou que não tem um impacto tão grande, mas que quanto menos a gente prorrogar, melhor. Então, 7 de abril para vocês qualificarem significa que o trabalho de vocês deveria estar pronto 7 de março. E isso é impossível. E aí a gente tem que pensar sobre isso. Eu acho que a gente deveria pedir prorrogação para vocês defenderem na data que eu estava prevendo, que era ali final de abril. Mas a gente pode pedir um pouquinho mais e chegar em maio, tipo, 1ª quinzena de maio. E daria tempo para terminar a revisão de escopo da Ari e o artigo do modelo teórico, e Marcela terminar a revisão sistemática. Com calma, sem loucura. E a outra, só que assim, Marcela, no seu caso, e acho que no caso da Ari também, que eu quero mandar para a ABRAPG, alguma coisa a gente já tem que ter pronta até dia 7 de março, assim, dos resultados da revisão, para a gente escrever o resumo. Não precisa estar toda pronta, porque a gente deixa para estar pronta na apresentação. Mas alguma coisa a gente já tem que ter pronto. Então, mesmo que haja a prorrogação, aquela extração que você está fazendo, Marcela, precisa terminar até essa data. E a extração que a Ari está fazendo também tem que terminar até essa data. Beleza? Eu sei que a Ari não vai poder responder, mas espero que vocês estejam ouvindo. Joia. Bom, Joab tem previsão de qualificação aí para início de junho, Joab. Significa que seu trabalho precisa estar pronto até início de maio, porque são 30 dias. Malu, a gente já conversou, e tanto Malu quanto o João eu já conversei, já estabelecemos os prazos, e a ideia é que vocês qualifiquem entre setembro e outubro. Vamos ver aí como é que vocês vão caminhando. Eu gostaria de deixar um no final de setembro e um na 1ª quinzena de outubro ali, por ali. Aí vamos ver quem vai ficar em qual ordem, mas a ideia é que vocês qualifiquem entre esses 2 meses. E em novembro e dezembro, final de novembro e início de dezembro, Cibele e Joab fariam a defesa. Então, essa é a agenda que a gente tem de qualificação e defesa. E todas as outras atividades que vão acontecer do NESP vai acontecer entre esses períodos. Porque geralmente quando vai chegando no finalzinho, é um período que o estudante requer muito de mim. Porque faz, eu corrijo, faz, eu corrijo, faz, eu corrijo. Então, os outros estudantes que não estão aqui nesse ano, as atividades vão estar acontecendo entre essas datas, tá bom? E por isso que é importante que vocês cumpram o que a gente está combinando de prazo. Por exemplo, eu tenho um prazo para cada um, dos que eu já fiz reunião e de quem eu combinei para o WhatsApp e tal. Aqueles prazos de vocês são prazos que norteiam o meu trabalho. Se vocês não me entregam naquela data, significa que eu já passei, eu já mudei de página. E o que eu geralmente faço eu concentro os projetos que são parecidos e trabalho neles por 2 semanas.
Então, se eu não trabalhei neles nessas 2 semanas, significa que eu vou rodar todos os outros até chegar no seu trabalho novamente. E isso é a forma que eu consegui encontrar para eu não enlouquecer. Porque, gente, antes parecia que eu tinha uma caixinha de cada projeto e uma parte da minha mente eu não conseguia ter clareza. Então, eu reservo da minha organização dessa forma para que eu também não fique estressada e louca, né? Então, vamos combinar de vocês seguirem os prazos na medida do possível. Se houver algumas grandes exceções, aí a gente negocia. Mas tentem manter a regularidade daquelas datas que a gente foi combinando. Isso é muito importante. Sim, é importante para vocês, mas para mim é muito, muito, muito. Ah, eu esqueci de falar isso. Tudo isso que eu falei para vocês, das agendas, dos planejamentos, tem muito a ver com um pouco da evolução. Aqui estava a imagem do eu primeiro, né? Da evolução que a gente já teve no ano passado. E é por isso que é importante a gente olhar para como que a gente conseguiu avançar. O ano passado, em 2023, quando eu fiz o planejamento, quando a gente fechou, eu fiz o planejamento e eu apresentei para vocês em 2024, eu falei, olha, nosso desafio agora é olhar para essa questão dos socioemocionais e o nosso desafio é ampliar a disseminação de conhecimento a partir do NESP. E a gente conseguiu avançar nisso. Ainda de forma incipiente, mas conseguimos. A gente rodou o projeto Eu Primeiro, exatamente no formato vamos fazendo e acontece, tipo assim, vamos aprendendo no caminho. E esse ano eu tenho certeza de que a entrega do Eu Primeiro vai ser muito melhor do que foi o ano passado, porque nós já aprendemos como fazer. Então, eu considero que o Eu Primeiro foi um passo muito importante para a gente. E o segundo foi ter o canal do NESP. Porque por mais que a gente tenha, assim, poucos inscritos ou a gente tenha pouca visualização, nós temos como ser encontrados pelas pessoas. E a gente tem como usar esse material... Só um minutinho. Oi, Maiana. Se você puder trazer ele, eu te agradeço. Eu tô no meio da aula e meu marido se atrasou lá em Ilhéus. Então, se você puder, eu te agradeço muitíssimo. Só um minutinho, gente. A mãe de Nieto vai trazer ele, viu? Me dá 2 minutos. Rapidinho. Oi, eu vi sua mensagem aqui agora. Eu tô na aula. Aí perguntei pro meu marido se ele tava vindo. Ele falou que ele tá saindo de Ilhéus agora. Ah, eu quero. Se você puder, eu quero. Obrigada. Tá bom, tá bom. Beijo, tchau. Laura. Fica atenta que seu irmão vai vir de carona. Talvez você tenha que abrir aí e descer pra pegar ele. Com a mãe de Nieto. Pronto. A gente já tá finalizando, tá, pessoal? Então, esses 2 pontos, eles foram um marco da nossa evolução. E aí, assim, era o plano, né? Era o nosso foco entre 2023 e 2024. E a gente conseguiu olhar para ele e avançar. Qual é o nosso foco em 2025? Depois que eu apresentei tudo isso. Primeiro é fortalecer o que a gente já tem, porque o que a gente já faz de rotina, de atividades, já é algo que tem acontecido de forma positiva e que tem gerado resultados muito bons. Então, é só fortalecer. A estratégia de termos um encontro presencial é uma estratégia de fortalecimento.
eu tenho expectativa de que vai ser um momento muito, muito interessante da gente poder compartilhar mesmo, né? O que a gente tem feito e se conhecer pessoalmente e tal. Por exemplo, eu nunca abracei Tati, nunca olhei no olho de Tati pessoalmente. E tem outros estudantes que também não. Então, essa é uma oportunidade da gente viver isso. Vai ser muito forte o foco nas produções. Isso também foi algo que eu aprendi. Então, antes eu deixava que o estudante produzisse todo o seu material de defesa, de qualificação, para depois produzir o artigo. Com Tati e com Rodrigo eu já mudei isso, e os outros que estão vindo, a gente já defende com o artigo pronto. E depois deles eu já mudei. O aluno já vai defender, o meu trabalho vai ser já defender com pelo menos um artigo submetido. Então, essa é a minha expectativa. Não sei se a gente vai conseguir isso em 2025, mas eu acredito que em 2026, sim. Talvez para os próximos estudantes, para alguns dos que entraram agora, os que vierem, vocês já vão defender com o artigo submetido, talvez publicado. Por exemplo, essa é a minha meta já para João, Malu, Rick e quem vier. Já defender com o artigo pronto. O ponto que eu falei para vocês do edital universal, que eu acho que a gente não vai conseguir ganhar por causa dele, são esses 2 pontos aqui, ó. Esses 3, na verdade. Que é ter uma rede de colaboração interinstitucional. Hoje, o nosso grupo ele tem uma rede de colaboração com outros grupos de pesquisa dentro da UFSB e com o grupo de pesquisa de saúde do trabalhador da Unicid. Mas a minha ideia esse ano é ampliar isso aí, ainda mais. E termos contatos com professores, né, com pesquisadores de outras universidades que tenham relação com os projetos de pesquisa de vocês. E para isso, a minha ideia é que nas bancas de qualificação, a partir desse ano, eu vou trazer professores desses lugares que eu tenho interesse em ter como colaboradores. Como eu fiz, por exemplo, com o Felipe Reis na banca da Renata. A ideia é que talvez na banca do João ele venha de novo. Ou ele, ou tem um outro professor que também trabalha com isso, que é o Rafael Alaite, que eu tive a oportunidade de convidar para o Congresso Brasileiro, quando eu organizei a mesa com esse objetivo, também ele pode ser uma boa pessoa, mas a ideia é ampliar isso aí, para que no próximo edital a gente tenha a chance de conseguir o fomento. Eles também cobram internacionalização, que é ter professores, colaboradores de outros países. Esse também vai ser um movimento que eu vou fazer, não sei se eu vou conseguir para esse ano, mas a partir de agora é um movimento que eu vou tentar fazer, de ter parceiros fora do Brasil. E o terceiro ponto que eles cobram é que a gente já tenha fomento. Então, assim, é desafiador, porque como você vai ter fomento se, sabe, aquela história assim, como eu vou ter prática em dirigir se eu nunca dirigi? Então, como eu vou ter fomento se ninguém nunca me deu um fomento? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas, enfim, é uma das coisas que eles cobram e a gente vai descobrir como fazer essa coisa aí acontecer. Porque se outros professores conseguem e eles não são melhores nem piores que eu, a gente também vai conseguir. Mas são 3 pontos que serão foco para 2025. Tipo, conseguimos já chegar nesse lugar e a partir de agora a gente ajusta a rota para avançar ainda mais. E aí quando eu já estou encerrando mesmo, tá? Acho que já acabou aqui, já apresentei tudo. Mas quando eu estava fazendo esse desenho e assim, todo o exercício de rememorar o Nesp e tudo que a gente fez, eu me lembrei de que quando a gente criou o Nesp, na primeira turma, em um dos movimentos, um dia estava eu, Jaque, Larissa, Jennifer, eu falei assim, gente, um dia o Nesp vai ser internacional.
Isso foi em 2017. Nós estamos em 2025. E hoje eu vejo com muita clareza que ele está mais perto do que nunca de ser internacional. E isso é fruto de muito trabalho e de não desistir. E eu queria deixar eu trouxe várias mensagens para vocês porque eu tenho refletido sobre elas. Rapidinho, tá chovendo. E eu acabei refletindo sobre muita coisa, assim, da minha trajetória na UFSB e no Nesp. E uma das coisas é isso. A gente só consegue chegar lá se a gente não desistir. Porque nesse período existiram vários problemas. Até o curso da onde vinha o estudante deixou de existir. Eu falei, e agora? Agora acabou. Tipo, agora não tem mais estudante? E aí, não vou desistir. Dei um tempo e falei, não, vai vir com outro formato. Eu lembro que na época, na primeira formação, eu falei assim, os meninos são do BI Saúde, mas falta uma prática integrada, falta assim, experiência em ser fisioterapeuta. Eu falei, já sei, vou trazer estudante de fora. Todos esses foram desafios. Ai, meu Deus, eles não sabem como escrever um artigo. Não, então vamos fazer a oficina de escrita de artigo. E assim foi. Então, assim, isso é sobre não desistir. E eu queria deixar além do planejamento, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Quando a gente é motivado a fazer algo, é porque aquilo que a gente vai alcançar a partir dessa motivação já está pronto para a gente. Eu creio nisso. Pela minha fé, eu creio que se Deus colocou um desejo, um sonho no meu coração e eu consigo vislumbrar esse sonho, é porque já está pronto para mim. O tempo de conquistar isso é o meu tempo de chegar lá. É meu. É o meu tempo de chegar lá. E aí, nesse tempo, é que eu vou sendo desenvolvida. Então, a Maria Luísa de hoje, de longe, não é a Maria Luísa de quando começou o Nesp. Eu sou muito diferente. Muito, muito, muito. Mas a vontade de fazer acontecer é a mesma. De quando lá em 2017 eu falei, um dia o Nesp será internacional. Ela é a mesma. E eu gostaria muito que vocês guardassem isso no coração de vocês. Eu lamento, mas vocês caíram na mão de uma orientadora que não desiste nunca. Então, desistir não é uma opção. Isso vai evitar que vocês percam tempo. Se começar a aparecer lá de longe uma nuvem de desistência, pode falar comigo, professora, eu preciso conversar com você. E a gente vai conversar e encontrar a saída. Geralmente a desistência, ela nasce de um problema que a gente começa a pensar e achar que não tem solução. Aí o medo e a insegurança e às vezes a vergonha de falar com a orientadora faz com que você fale assim, para eu não ter que enfrentar isso, eu vou desistir. Eu vou buscar vocês, não adianta. Quem é meu aluno que já passou sabe disso, eu vou buscar. Eu vou brigar, eu vou catar e vou dizer, olha, vamos fazer e vai dar certo sim. Porque eu acredito. E eu acredito em vocês. Eu acredito nesse grupo. E eu acredito que a gente é capaz de tirar todos esses planos do papel e tornar eles reais. E mais, eu acredito que esse momento que vocês passam comigo é só uma etapa. E que a partir daí vocês vão construir outras coisas. O mais importante é não desistir. Uma outra coisa que eu também queria falar, principalmente para quem está chegando,
não tenham medo de mim. Nem vergonha. Não tenham. Além de qualquer coisa, eu sou um ser humano. Que erro, que falho, que não sei, que tenho medo, tenho ansiedade, tenho insegurança, tenho bloqueios, que nem vocês. A única coisa eu tenho mais experiência. De vida não, viu? Porque eu sou jovem. Mas eu tenho mais experiência. O caminho que vocês vão caminhar, eu já fui. E eu já sei o que dá certo e o que não dá certo. Então, começou... Professora, eu acho que a gente precisa conversar. E não precisa ser do trabalho em si. Como eu disse, o meu papel aqui vai além do trabalho. E eu queria deixar isso, assim, já, claro, na mesa, porque vai poupar um monte de coisa. Beleza? Não tenham medo, não tenham vergonha. Eu não vou julgar e não vou pensar nada de vocês. Quando vocês tiverem dúvidas sobre o que eu penso sobre vocês, pensem o seguinte: eu acredito em vocês. Eu acredito que qualquer pessoa, quando ela quer, ela é capaz de fazer acontecer. E eu falei isso para os meus alunos do ontem, da disciplina de ontem. E vou falar para vocês assim: eu tinha tudo para não dar certo. Tudo. Se um dia eu puder contar a minha história, vocês vão entender. Eu tinha tudo para não dar certo. Mas eu dei. E eu tenho muito orgulho do que eu construí, porque foi com muito esforço. Com muito trabalho, com muita dedicação. Eu fiz mestrado e doutorado viajando para São Paulo. Todas as semanas eu trabalhava em 3 lugares. Eu tinha 2 filhos no mestrado, uma filha no mestrado e 3 filhos no doutorado. Então, desistir porque é difícil nunca foi uma opção para mim. E eu não sou melhor que ninguém. Mas eu tinha algo dentro do meu coração. Eu queria, com todas as minhas forças, realizar os meus sonhos. Quero ainda. Então, se eu conseguir, e eu sou como vocês, no sentido de ser humano, de falhar, de querer desistir também, de cansar, de chegar, né? Rick sabe aí, o dia que eu chego na academia e falo assim: Rick, meu máximo hoje foi ter chegado até aqui. E tá tudo bem. Não me venha mandar aumentar a carga não, e tá tudo bem. Isso é ser paciente com vocês. Terão dias, esses dias. Respira, não faz nada nesse dia e pensa. Numa semana, às vezes eu surto em uma semana. Falo assim, não consigo. Mas eu penso, na semana que vem vai dar certo. É sobre isso. E eu realmente desejo que esse ano vocês entrem com um sentimento de vai dar certo. E se movam pela esperança de que vai dar certo. Aí cada um sabe o que quer que dê certo. Porque cada um vai ter a sua própria meta. Cada um vai caminhar no seu próprio ritmo, na sua própria velocidade. Lembrem, não é a velocidade, é a direção. E aí eu vou dar outro exemplo meu. Eu nunca pude caminhar na velocidade. Porque eu tenho uma estrutura familiar pesada. Gente, vocês não fazem noção do que é ter 3 meninos. Então, eu nunca pude caminhar na velocidade, mas eu sempre caminhei na direção. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Ah, fulano conseguiu, joia, um dia eu vou conseguir. Ah, não sei quem tem não sei quantas publicações. Beleza, um dia eu também vou conseguir. Ah, meu colega foi para fora do país e não. Beleza, se tiver que ser meu, um dia eu também vou conseguir.
direção. Alinhamento de direção. Foco, direção. Tá difícil? Vão ter dias difíceis. Respira, se acolhe, chora, reclama, fala com a orientadora, fala com o companheiro, com a companheira, toma um sorvete, se mata na academia, respira e volta. E aí eu juro que eu vou encerrar. A última imagem que eu quero deixar para vocês. Pensem nas ondas do mar. Elas nunca estão iguais. Nunca. Nem num dia, nem no mesmo momento do dia. A maré tem períodos que a maré avança e ela vai muito longe. E tem períodos que a maré recua e ela fica ali só mantendo. Isso é da natureza de Deus, da criação do mundo. E se foi feito no mar, também é a nossa natureza. Terão momentos em que nós vamos avançar com muita força, muita força. E terão momentos em que a gente vai recuar. E terão momentos que a gente vai só manter. O mais importante é permaneça em movimento. Um pouquinho. É 1%, 1%. É 0,5%, 0,5%. É 100. Naquele dia você consegue ir 100 do seu máximo. Vai em 100. Lembrem das ondas do mar. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Quer complementar? Ficou claro o nosso planejamento? Esse primeiro, né? Que é o de rotinas. Pode falar, Ilka. Quero dizer que eu nem sei expressar o quão é gratificante fazer parte de um projeto e ser orientada por uma mulher como você, inspiradora. Obrigada. E que, assim, não desiste. E isso não só dos seus projetos, dos nossos projetos, né? Eu acredito que a partir do momento que você acolheu cada um de nós aqui no grupo, os nossos projetos se tornaram seus também. E é bom a gente ter alguém que também faça questão das nossas conquistas e que faça parte, né, do nosso processo, que entenda o nosso processo e que também possa comemorar, né, quando a gente chegar lá e que vai saber todo o caminho que a gente percorreu. E isso faz a gente valorizar ainda mais, né, o nosso processo. Muito obrigada. Ah, obrigada. É isso mesmo. O mais importante para mim, de verdade, não é da boca para fora. Quem me conhece sabe disso, são vocês. De coração. Estejam abertos. Eu só digo isso, estejam abertos. Não significa que não terão dias que eu vou puxar a orelha, viu? Verão esses dias também. Faz parte. Às vezes, para voltar para a direção, você tem que pegar, né? A pessoa e falar assim, vamos, volta. Mas tudo bem. Pessoal, a gente, enquanto não começa o Eu Primeiro, a gente vai manter os encontros quinzenais. Então, a gente vai se ver de novo na segunda terça de março, que é dia 11, no mesmo horário, tá bom? Um abraço pra vocês, bom carnaval. Eu tô viajando, eu tô em viagem dia 11, provavelmente eu não consiga entrar, tá? Tá bom, não tem problema não. Bom carnaval pra vocês, juízo, pero no mucho, e a gente se vê até dia 11. Tchau, tchau. Tchau, tchau.